Muito bom dia, vamos lá, começando essa segunda-feira, então, dia 20 de março, como falado na semana passada, de segunda e sexta-feira eu faço vídeos um pouco mais longos explicando o que vem pela semana e nessa semana particularmente tem bastante coisa. Começou na semana passada com a quebradeira dos bancos e se estende até agora. Então vamos lá tentar dar um overview geral sobre isso. Bom, agora são 15 para 7 da manhã, as ações americanas, os índices futuros americanos estão em baixa, as bolsas europeias também e o índice da Ásia também caiu, mas o índice da Ásia ainda seguindo o movimento negativo de sexta-feira no mundo, tá? Petróleo caindo novamente, mais 2%, jogando a commodity para baixo com receio do que vem adiante pelo mundo, e o Bitcoin que já subiu 40% nos últimos dias, já está acima de 28 mil dólares, tá? Começando um pouquinho pela China, que manteve a sua taxa de juros inalteradas. Ela tem algumas diferentes taxas de juros, tá? Aquelas que empresta para empresas e pessoas físicas, elas mantiveram em 3,65% ao ano, e a de 5 anos, com vencimento de 5 anos, que é a taxa de referência, por exemplo, para hipotecas, mantiveram em 4,3%. Só lembrando que eu falei num vídeo na semana passada que a China derrubou a sua taxa de compulsório em 0,25%. O que é isso? A obrigatoriedade do quanto os bancos têm que manter em depósito no Banco Central. Derruba a taxa de compulsório, você injeta mais dinheiro na economia, que é o que a China vem fazendo já há um bom tempo, tá? Bom, na Alemanha saíram dados de inflação ao produtor lá no começo da cadeia produtiva, veio 15,8%. Em agosto e setembro do ano passado tinha vindo acima de 45%, que tinha sido o recorde histórico, tá? Voltou agora aos níveis ali de 2020 e 2021, mas excetuando o período da pandemia, a Alemanha só teve esse índice de inflação lá nos anos 50, tá? Mas de qualquer maneira já é uma queda muito forte frente aos 45,8. Lembrando que se tirar energia desse cálculo de 15,8 de inflação ao produtor, isso cai para próximo a 10%, pouco mais de 10%. Então energia, mesmo já tendo caído, ainda é um componente importante nesse número, tá? Bom, nessa semana a gente tem a chamada super quarta-feira. Estados Unidos definiram sua taxa de juros, já tem uma divisão, antes era praticamente unanimidade que eles subiriam os juros, eu acho que ainda tem que subir os juros, mas já há quem, inclusive, Banco Nomura, por exemplo, acha que os Estados Unidos pode cortar nessa quarta-feira a sua taxa de juros, veremos. E por que super quarta-feira? No Brasil também tem definição da taxa de juros no meio de todo o imbróglio que a gente está vivendo entre uma briga presidente Lula querendo intervir no Banco Central, querer derrubar o Campos Neto, o PT chamando protestos nas ruas contra o Roberto Campos Neto, contra a taxa de juros alta, e lembrando que o PT também impôs uma regra para crédito consignado na semana passada, obrigando os bancos a travarem a sua taxa máxima de juros em 1,7% ao mês. O que aconteceu? 10 bancos, mais 2 estatais, Caixa e Banco do Brasil, se recusaram a ofertar mais crédito consignado. Obviamente, preço teto leva à escassez e agora, com uma menor disponibilidade de crédito consignado, os aposentados têm que recorrer a uma menor oferta. Isso vai levar a uma taxa de juros muito mais alta, obviamente, mas o PT continua parado no seu tempo, lá nos anos 70 e nos anos 80, tá? Na quinta-feira tem juros da decisão do do Banco Central da Inglaterra em definir a sua taxa de juros, tá? E no Brasil, obviamente, a expectativa antes da viagem da equipe do presidente para a China de decidir o arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos aqui no Brasil. Mas falando agora do assunto que movimenta o mundo como um todo. Antes disso, quem quiser se inscrever no Brasil Paralelo tem 50% de desconto com esse QR Code que aparece aqui na tela. Justamente será quem vai lançar o nosso filme documentário sobre a Venezuela e que provável será uma série por vários outros países. O lançamento está previsto para final de abril. Então não perca essa oportunidade de 50% e quem puder compartilhar, me ajuda aqui no meu trabalho diário também e até inclusive a quem quer ter mais acesso a esse tipo de conteúdo da realidade de diversos outros países em loco, tá? Bom, depois de 2 bancos terem quebrado na semana passada, o SVB e o Signature Bank, em que o governo garantiu os depositantes, mais uma vez salvando a todo mundo e mostrando que todo mundo pode ser irresponsável a qualquer momento, que sempre vai ter alguém para salvar, mas a qual custo e as consequências disso.
Dessa vez, na sexta-feira, foi a vez do Credit Suisse, um banco que surgiu em 1856, 167 anos de banco, e numa ação conjunta com o UBS, o maior banco suíço, o Credit Suisse, que era o segundo banco suíço, eu falei agora UBS, o Credit Suisse era o segundo maior banco suíço, o UBS, sendo o primeiro, veio e comprou o Credit Suisse numa ação conjunta, orquestrada entre o Banco Central Suíço e também as agências reguladoras, tá? Basicamente o que aconteceu foi o seguinte: o UBS fez uma oferta de 1 bilhão, o Credit Suisse recusou. O UBS subiu para 2 bilhões, parece que não saiu negócio e foi concretizado, ao que está noticiado, em 3,25 bilhões de dólares o preço da compra, tá? Na sexta-feira, lembrando que o Credit Suisse tinha recebido uma ajuda de mais de 50 bilhões, o mercado entendeu que isso não era suficiente e suas ações derrubaram. O banco terminou a sexta-feira valendo um pouco menos de 8 bilhões de dólares. A compra foi 3,25 bilhões, ou seja, a compra foi realizada com menos de 50% do que ele valia na sexta-feira. E tem mais um porém aqui, há 17 bilhões de títulos privados do Credit Suisse em negociação no mercado, que pode ser que vire pó, ou seja, os investidores percam esse dinheiro e o Credit Suisse, agora e o UBS, não pague, não honre isso, não esteja dentro desse acordo de compra, tá? Que mais? Vamos entender um pouquinho, eu já falei na semana passada o que aconteceu. Os juros foram mantidos baixos por mais de uma década nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Austrália, por conta de uma intervenção governamental injetando muito dinheiro na economia pós-crise de 2008, 2009, pós-crise da Europa também em 2011. O Banco Central libera crédito extremamente barato e uma abundância de dinheiro leva os juros a caírem. Juros é o custo do dinheiro, algum ativo que tem abundância, o preço dele cai. Então os juros caíram e foram mantidos baixos durante muito tempo e muitas empresas e empréstimos foram realizados com aqueles juros baixos. Quando os juros começam a subir, e precisa começar a subir porque uma abundância de dinheiro leva à inflação, esses juros subiram por conta de ações que os governos tomaram na pandemia, por conta de guerra e por conta de uma abundância de dinheiro, acabou levando a inflação a explodir muito mais rápido do que se imaginava, e eles precisam retirar dinheiro da economia e subir a taxa de juros. Subiu a taxa de juros de uma das maneiras mais rápidas, num pequeno espaço de tempo na história. E quem tomou empréstimo, desenvolveu empreendimentos, aquela época com juros baixos, comprou ativos para o seu balanço, como eram os bancos do mundo todo, com vencimento muito longo esses títulos, quando os juros sobem, esses títulos se desvalorizam. Como eles têm passivo de curto prazo, ou seja, os depósitos à vista dos depositantes que se pedem resgate dos seus depósitos, eles precisam vender esses títulos de longo prazo, só que eles vendem com os juros mais altos o título desvalorizado. E muitos dos bancos passam a ter até patrimônio negativo. Isso gera uma corrida bancária, os depositantes querem sacar com medo que amanhã não tenham os seus depósitos por lá, e o banco precisa vender cada vez mais seus títulos para honrar esses depósitos. Até que, será que o banco tem todos os ativos, uma vez que eles estão desvalorizados, para honrar os seus depósitos? E isso vem acontecendo com alguns bancos no mundo e outros estão realmente com medo. Então, basicamente, o que aconteceu, o que vem acontecendo é isso, e isso deve levar o mercado a ter mais vendas forçadas, mais empréstimos, mais fusões e aquisições, e isso vai levar a um efeito negativo nos mercados e na economia, que deve levar o Federal Reserve e outros bancos centrais a injetarem mais dinheiro, ou muitas vezes eles ofertarem a sua dívida e não terem quem compre nesse momento. E aí o que acontece? O juro sobe. O Banco Central tem que intervir de novo, comprar mais título, o chamado quantitative easing que a gente veio falando nos últimos anos, injetar mais dinheiro, comprar mais títulos para dentro do seu balanço, impondo mais riscos ainda e jogando a taxa de juros para baixo de maneira forçada, e o ciclo se repete até que a bomba estoura de novo. A qual custo a gente vem fazendo essa criação do dinheiro há mais de uma década para salvar tudo e a todos, até de maneira inconsequente? Enfim, é uma reflexão que fica aqui pra gente. Será que o presidente do Banco Central, os presidentes dos bancos centrais, prevendo esse ciclo econômico que estava muito na cara,
eu que estudo economia há um tempo e gosto muito dos ciclos econômicos, entendia, e a gente falava aqui há muito tempo, que esse momento chegaria. Claro que você não sabe qual banco vai quebrar, a magnitude dele, mas que passaríamos, como estamos passando, por um momento extremamente conturbado, de alta de juros necessária e também de ativos, empresas alavancadas que passaram a valer bilhões, atrair capital, levantar capital sem sequer ter geração de caixa ou gerar lucro. E a gente vivia como se isso fosse durar para sempre. Se a gente que estuda os ciclos econômicos falava sobre isso, como é que os presidentes dos bancos centrais não estavam a par de tudo isso? No meu entender, a gente precisaria responsabilizar inclusive eles na física por conta desses problemas, uma vez que quem recorre para salvar esses bancos são sempre os entes públicos, bancos centrais, que é dinheiro do pagador de imposto. No final do dia, somos nós que todos pagamos por essas irresponsabilidades. Então a gente defende algumas coisas e lá na frente a gente que vai pagar com o nosso próprio dinheiro, e tende a ser muito mais doloroso, muito mais dolorido do que se a gente encarasse o problema lá atrás, tá? Bom, o Itaú, para ter uma ideia, aqui no Brasil, eu fiz um vídeo na semana passada, quem quiser, por favor, me fala, tá postado no canal do YouTube, do Instagram. Eu fiz um vídeo em que eu falava a diferença entre o sistema bancário brasileiro. Só para dar um exemplo aqui, o Itaú, ele tem do que ele se financia, 40% vem dos depósitos de curto prazo. Os bancos, o Credit Suisse e outros bancos, como os que quebraram na semana passada, tinham mais de 90% do seu financiamento vem de depósitos de curto prazo, ou seja, passivos de curto prazo, onde eles têm um respaldo de longo prazo, e esse risco é maior. Então, os bancos brasileiros, eles têm mais depósitos frente ao seu caixa, né, aos seus passivos, e isso mostra uma segurança um pouco maior, tem uma concentração bancária maior, então esses bancos têm mais solidez, e a gente vê também que os títulos brasileiros, e isso até por um efeito macroeconômico brasileiro, os títulos brasileiros não são tão de longo prazo, porque o governo brasileiro não consegue emitir títulos com vencimento tão longo para que grande parte dos investimentos, grande parte de quem compra os títulos brasileiros, de quem empresta dinheiro para o governo brasileiro, se financie de tão longo prazo. O risco é maior, eles querem alguma coisa de prazo mais curto. Então, os bancos têm no seu balanço ativos mais sólidos e mais caixa frente às suas dívidas do que lá nos Estados Unidos. Tá? E a última notícia em que os detentores da Americana falaram que podem injetar mais de 10 bilhões agora de reais na operação. Lembrando que eles têm quase uma dívida de 50 bilhões. Uma ótima semana para todo mundo. Dúvidas, por favor, me avise, me ajude se inscrevendo, compartilhando, que isso é super importante para mim. Uma ótima semana para todo mundo e uma boa sorte.